Antes não havia nada, era tudo silêncio e imóvel. Os deuses Yucumã e Huracan juntaram-se e criaram a água e a terra. Em seguida fizeram os animais grandes e pequenos e decidiram a respectiva função de cada animal, e cada espécie falaria sua própria língua, e que para sobreviver teriam que comer uns aos outros. Criaram homens de barro, mas viram que a obra era falha e desfizeram. Então criaram homens de madeira. Os mesmos aprenderam a falar e povoaram a terra. Só tinham um defeito: não tinham alma nem entendimento e tampouco lembravam dos seus criadores. Seus filhos se converteram em macacos, e quando faltava pouco para o nascer do sol, os animais levaram maçarocas amarelas e brancas aos deuses. Com este alimento fizeram a carne e o sangue dos homens. Criaram 4 homens, bons, bonitos e inteligentes. Entendiam tudo, mas os criadores não gostaram muito, pois os homens pareciam deuses. Então Huracan turvou-lhes a vista e só podiam ver o que estava perto. Os deuses criaram as mulheres, eram lindas e se multiplicaram. Enquanto isso, os deuses Unapu e Xbalanque planejavam a vingança. Eram irmãos gêmeos e viviam com seus primos e sua avó. Seus primos eram muito talentosos, mas tinham inveja de Unapu e Xbalanque. Um dia os irmãos foram caçar com os primos. Unapu pediu para os primos subirem na árvore e espantar os pássaros. Seus primos se transformaram em macacos e os irmãos foram perguntar à avó o que tinha acontecido e a avó somente riu. Dias depois, os irmãos acharam instrumentos para jogar bola, que eram de seus pais. Quando os senhores Xibaba escutaram do submundo, perguntaram o que eram esses que estavam a jogar sobre suas cabeças. Por acaso seus pais não morreram por fazer o mesmo? Em seguida, os senhores Xibalba, que mandam doce para o mundo dos humanos, mandaram a coruja com a mensagem. A coruja passou a mensagem para um piolho. O sapo engoliu o piolho, a cobra engoliu o sapo, o gavião engoliu a cobra. Quando o gavião chegou ao campo onde os garotos estavam jogando, começou a gritar. E todos os animais foram saindo um por um até chegar no piolho, o qual disse que deveriam estar dentro de 7 dias no submundo para jogar com os senhores Xibalba. E logo em seguida eles foram, jogaram e os senhores Xibalba ganharam. Toda noite os irmãos deveriam passar por algumas provas, senão morreriam. Completaram todas as missões e derrotaram os senhores Xibalba, mas no final foram jogados em uma fogueira e morreram. Depois eles voltaram como peixes, se transformaram em homens pobres que se matavam e se ressuscitavam. Depois mataram os senhores Xibalba como vingança por terem matado seus pais. Então Napu converteu-se no sol e Xbalanque na lua, e toda vez que anoitece ou amanhece, os irmãos enfrentam tormentos e provas com os senhores Xibalba, e quando vencem, voltam a subir ao céu como sol e lua. Agora vamos falar sobre as principais fontes literárias da cultura maia. Bom, um dos principais registros dela, segundo historiadores, é o Popol Vuh, que foi produzido entre 1554 a 1558, no século XVI, em alfabeto latino no idioma quiché. Ele é escrito em forma de prosa poética e aborda questões sobre a criação do mundo, dos homens e dos animais, segundo a própria tradição maia. Seu título, Popol Vuh, traduzido, significa Livro da Comunidade. Os maias, como sabemos, eram divididos em diversas tribos, portanto, mesmo boa parte do conto sendo aceito majoritariamente no território, existiam especificidades entre as tribos e regiões. Sabemos também que a única versão que restou narrada em quiche dos maias da Guatemala, após a invasão espanhola do século XVI. Atualmente, os maias seguem o Popol Vuh, suas adivinhações, as noções de tempo, os rituais fúnebres e as noções de ecologia. Curiosamente, eles continuam utilizando-se da língua quiché, que é falada e ensinada em escolas do México e da Guatemala. Nesse momento, vamos falar brevemente sobre outra fonte literária importante para os maias, que é o Xilan-Balan, como são chamados os vários livros que relatam fatos históricos e circunstâncias da civilização maia. Escrito na língua materna por personagens anônimos durante os séculos XVI e XVII, na península de Yucatán. A esse título é agregado o nome das cidades onde foram escritos, por exemplo, o Xilan-Balan de Chumayel, entre outros. Inclusive, em um desses livros, há um trecho que supostamente é uma profecia feita pelos sacerdotes maias sobre a chegada dos europeus à América. Porém, não há comprovação se foi escrito antes realmente, como uma previsão, ou depois da chegada dos espanhóis. Segue o trecho. Chegaram os estrangeiros de barbas vermelhadas, os filhos do sol, os homens de pele clara. Ah, entristecemo-nos porque chegaram. Do Oriente vieram quando chegaram a esta terra os barbudos, os mensageiros do sinal da divindade, os estrangeiros da terra. Ah, entristecemo-nos porque vieram, porque chegaram os grandes amontoadores de pedras, os que soltam fogo pela extremidade do braço. Como sabemos, o conhecimento sobre a cultura maia é muito limitado, uma vez que os espanhóis queimaram os textos dessa civilização ao chegarem à América. Porém, além do Popol Vuh e do Xilan-Balan,
A crônica de Chag-Chulub-Chen, que é um dos textos mais importantes e poucos conhecidos, também nos permite entender melhor a mitologia maia. Nela, são relatados os acontecimentos ocorridos na região da Mesoamérica, entre os anos de 1511 e 1562. É especificamente concentrada em descrever a chegada dos espanhóis a essas terras, deixando-a como o primeiro registro da conquista e miscigenação na América. Se firmam no politeísmo. Seus livros sagrados mostram a existência de mais de 165 deuses. Dentre tantas divindades, torna-se de grande importância destacar aquelas que se constituem como as principais. A princípio, é fundamental destacarmos as 4 divindades que construíram o universo, que deram forma à Terra e são responsáveis pela criação da humanidade, conforme a cosmogonia maia. Itazaminá é o senhor dos céus, da noite e do dia. Ele tem a capacidade de assumir distintas formas de animais, como a de jaguar. Ele foi o responsável por criar todo o universo, e como presente aos homens deu a escrita, o calendário e os poderes de cura. Kukulkan, também conhecido como serpente emplumada, é o deus associado aos ventos e aos nobres. Tem como característica marcante ser um causador de grandes guerras sangrentas. Urukan é o senhor das tempestades. Foi ele o responsável por destruir a primeira raça humana, aquela formada de barro. Tepeu foi o grande arquiteto que idealizou os 3 tipos de humanos, primeiro de barro, segundo de madeira e finalmente o de milho. Conforme a mitologia maia, esses deuses foram responsáveis pela formação do que hoje conhecemos como Terra e do que hoje conhecemos como humanidade. Além desses deuses, destacamos também outras divindades que têm papel contundente na cultura maia. Aput, descrito como esqueleto com rosto de jaguar, é o deus da morte, o deus supremo do inframundo. Segundo as escrituras sagradas dos maias, o Aput rondava as casas de doentes para capturar a alma deles. Ixchel, esposa do deus Itazaminá, é uma deusa idosa de grande poder, que no lugar dos seus cabelos possuem cobras. Ela é responsável pelo parto, pela gravidez e pela fertilidade. Ela também a grande protetora das tecelãs e é capaz de prever o futuro. Shark é o guerreiro cujas lágrimas caem na terra e permitem a chuva. Essas águas ajudavam as plantações e por causa disso, Shark se tornou tanto o deus da chuva como o deus da agricultura. Ele era adorado como 4 entidades diferentes, cada uma representando um ponto cardeal, ou seja, norte, sul, leste e oeste. Essas relevantes divindades e seus influentes ensinamentos se refletem em diversos âmbitos da sociedade maia, seja nos cultos religiosos, seja nas manifestações artísticas e culturais desse povo. Os maias foram, sem dúvida alguma, uma notável civilização mesoamericana pré-colombiana. Eles eram astrônomos fabulosos, tinham um conhecimento matemático incrível e transitavam com naturalidade e maestria pelos ciclos sazonais. Em relação à atuação de sua cosmogonia na contemporaneidade, um dos objetivos desse trabalho ressalta-se que muitas das documentações e obras escritas e produzidas pelos maias foram arruinadas pelos espanhóis que chegaram à região, o que lamentavelmente subtraiu a possibilidade de uma maior influência para essa civilização. Entretanto, apesar disso, é possível assegurar a presença da cosmogonia maia e suas características em diversas categorias, a saber, primeiro vamos abordar a arte. Sua arte possui uma forte relação com as crenças e a religião politeísta. Além disso, os maias foram uma das primeiras civilizações em que os criadores de pinturas e esculturas deixaram suas assinaturas gravadas. Infelizmente, na atualidade, apenas restos de cerâmica e murais são preservados, onde é possível apreciar a beleza e a cor de seu trabalho. Na arquitetura, o principal objetivo era para fins religiosos e, consequentemente, adoração aos deuses. Um exemplo disso é o Templo dos Frescos, que conta a história do deus da chuva, Iatzel, da deusa da lua, das correntes de água e da fecundidade feminina. Além disso, as gigantescas pirâmides e os palácios extensos influenciaram e continuam a influenciar várias construções na contemporaneidade. Em relação à escrita, o sistema de escrita dos maias, considerado o mais avançado das civilizações mesoamericanas,
representava com exatidão a língua falada. No entanto, tristemente, só 3 textos maias completos sobreviveram através dos anos. Portanto, o conhecimento da mitologia maia disponível na atualidade é muito limitado. Os 3 textos são o Poyovu, os livros de Chilambala e as crônicas de Chachuluben, os quais são importantes heranças literárias, onde se reflete com clareza a visão de mundo e a espiritualidade desse povo. Quanto à marcante religião, os maias acreditavam em diversos deuses. Portanto, sua religião era politeísta, uma característica conservada, até hoje, por muitas comunidades indígenas americanas. Inclusive, os maias, ao serem influenciados pelos povos olmecas, difundiram uma concepção de mundo onde a observância dos movimentos climáticos e dos astros trazia ao pensamento religioso maia uma noção de que os fenômenos eram marcados por uma repetição. Na astronomia, muito antes que os europeus, os maias descobriram que a Terra era esférica e que não era o centro do universo. E, ainda, os maias tinham um calendário de 365 dias e uma fração, conheciam o ano venusiano de 260 dias e um começo mítico da época, localizado 3.114 anos antes de Cristo. Agora, vamos abordar o calendário. O calendário mais preciso e conceitualmente mais rico elaborado no mundo é uma contribuição da milenar cultura maia à humanidade. O calendário maia não é simplesmente uma questão de contar segundos, minutos e horas, mas sim um modelo de como se movem os astros e como isto influi de maneira cíclica na vida humana. Por fim, vamos trazer algumas curiosidades sobre a civilização maia. A primeira curiosidade é que os maias foram responsáveis pela descoberta do número zero, um conceito pertencente aos desenvolvimentos modernos da matemática. A segunda curiosidade é que, recentemente, popularizou-se a ideia de que os maias haviam previsto o fim da Terra em 2012. Na verdade, o calendário maia começa em 3114 a.C. e é dividido em ciclos de 394 anos, chamado Banctus. O 13º Banctu terminou em 22 de dezembro de 2012, indicando que um novo ciclo estava começando, mas isso foi interpretado como o fim de nossa era. A terceira e última curiosidade é que os maias existem até hoje. O grupo é limitado e pequeno, porém, eles ainda conseguem manter as tradições, como o idioma, a religião e a escrita. Na antiga civilização maia, as cidades eram construídas de maneira um pouco descuidada, como ditava a topografia e declive particular. No coração de suas cidades existiam praças rodeadas por grandes construções governamentais e religiosas, como a Acrópole Real. Fora do centro estavam as estruturas das pessoas menos nobres, como templos menores e santuários individuais. O desenho urbano maia pode descrever-se singelamente como a divisão do espaço em grandes monumentos e calçadas. Neste caso, as praças públicas ao ar livre eram os lugares de reunião para pessoas. Por esta razão, o enfoque no desenho urbano tornava o espaço interior das construções totalmente secundário. Os povos maias, diante dos outros povos indígenas, eram muito mais desenvolvidos. Eles já usavam um sistema de numeração de base 20 e desenvolveram independentemente o conceito de zero. Nesse sistema de numeração, os algarismos são baseados em símbolos, um ponto e uma reta horizontal, e o zero é escrito como uma espécie de concha. O sistema de escrita maia era uma combinação de símbolos fonéticos e ideogramas, pintados em paredes, cerâmicas ou códices de papel, gravados em cerâmica ou pedra, ou ainda moldados em estuque. Além disso, a escrita maia era logossilábica.
As artes maias são consideradas as mais sofisticadas do Novo Mundo Antigo, com suas demonstrações precisas da forma humana, como podemos ver na estátua de Copán. Infelizmente, hoje, temos apenas alguns fragmentos da pintura avançada dos maias clássicos, a maioria sobrevivente em artefatos funerários e outras cerâmicas. 20 quins formavam um uinal, 18 uinals, um tum, 20 tuns, um catum, 20 catuns formavam um bactum e 13 bactuns formavam um longo ciclo, composto de 1.872.000 dias. O longo ciclo, que supostamente já passamos, iniciou-se no ano de 3114 a.C. e terminou no dia 21 de dezembro de 2012, no solstício de inverno, no hemisfério norte, ou no de verão, no hemisfério sul. Segundo alguns estudiosos dos maias, esta data representaria o fim da civilização e a recriação do mundo, iniciando um novo longo ciclo. Os maias tinham o costume de se vestir com pele de jaguar, mantos vermelhos, plumas e adornos incrustados com jade. Sua agricultura foi marcada pela plantação de milho, sendo a principal fonte econômica. Além disso, sacrificavam seres humanos, por acreditar que seu sangue era um elo entre os homens e os deuses. Portanto, os sacrifícios alimentavam os deuses e pagavam as dívidas que os humanos têm com eles. Os maias acreditam em diversos deuses, sendo o principal deus a divindade chamada Itzamna. Os deuses viviam no Tamoachan, um paraíso mitológico. Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais. Além disso, pensava-se que os locais da natureza eram locais sagrados. Por fim, entendemos a grande relevância e influência das informações expostas até aqui para a maneira como os maias olham para o mundo que os cerca. Nesse sentido, engana-se quem pensa nos mitos desse povo como uma simples narrativa. Na verdade, a mitologia maia vai muito além desse pensamento, na medida que se apresenta como modelo imprescindível para a criação de costumes e para a cosmovisão desse povo. De forma incontestável, os deuses e as fontes literárias demonstram particularidades que transcendem a escrita e se mostram como partes fundamentais de uma sociedade indígena. Felizmente, vemos que os traços dessas características permeiam os dias atuais, uma vez que, ainda hoje, os maias firmam-se na sua mitologia para a consolidação dos seus princípios, dos seus valores e da sua cultura.